destilação com mais tranquilidade para vocês, porque eu acho que todo mundo já viu um destilador, né? Lá na farmácia magistral a gente trabalha com água destilada, é um equipamento muito simples, mas muito caro, tá? Então as indústrias estão se adaptando a essa nova realidade. As leis, gente, elas não podem escolher exatamente um único material, um único método, porque, né, elas estariam elegendo algumas empresas ou alguns processos, isso não pode fazer, mas ela exige a qualidade da água. Então é isso que ela faz, né? E muitos desses processos não conseguem obter aquela qualidade da água naqueles requisitos que estão lá na monografia. Então é isso que ela faz, ok? Então vamos lá para os métodos. Bom, falando ainda dos parâmetros de qualidade, né? Cada país tem sua farmacopeia, a gente pode ver esses parâmetros na farmacopeia americana, a USP, na brasileira, na europeia, todas essas têm esses parâmetros para a água. Aqui no Brasil, onde a gente vai olhar mais isso? A farmacopeia brasileira, sexta edição, que saiu ano passado, né? Então tudo que tinha de água foi, algumas coisas já mudaram. No Guia de Qualidade para Sistemas de Purificação de Água para Uso Farmacêutico, que a Anvisa soltou em 2013, né, é muito importante, ele dá vários direcionamentos e é um dos materiais que eu usei aqui. E as boas práticas de fabricação, que também saíram no ano passado, né, e elas têm também algumas direções sobre esse assunto, ok? Quer dizer, gente, os livros, né, que a gente tem de tecnologia farmacêutica estão todos obsoletos em relação a essas novas normas aí. Então, não dá para usar só o livro, porque já saiu muita novidade, muitas novas legislações, e aí a gente precisa estar alinhado com isso. Por isso que eu estou usando esse material alternativo para essa aula. Então vamos falar aqui um pouco sobre o guia da Anvisa, né? O que ele diz sobre os materiais de construção de todo o sistema. Então vamos imaginar que assim como eu mostrei aquele desenho esquemático lá do tratamento inicial da água para transformar uma água de um lago em água potável, a gente vai ter todo um tratamento especial também para transformar água potável em água purificada e água purificada em água para injetáveis, tá bom? Então, o que eles falam sobre os materiais? Eles devem ser compatíveis com a temperatura utilizada pelo sistema. Como eu disse para vocês, alguns materiais não aguentam água a 80 graus. E a água para injetáveis, ela tem que ficar circulando a 80 graus. Então, a gente tem que ter cuidado. Quais os materiais mais usados? Bom, os sistemas que eu conheço usam aço inoxidável 316L, que é aquele aço ultra polido, específico para não permitir formação de biofilme. É o aço exigido nos equipamentos, pelo menos nas partes que entram em contato com o produto farmacêutico. Ele é menos corrosivo, ele tem uma solda muito mais limpa, e ele diminui muito a probabilidade de ocorrer um biofilme ali, uma contaminação. Mas eu poderia usar vidro também, né? Mas vidro, como é que eu faço um sistema inteiro de vidro? É bastante inviável. Então, eles devem ser compatíveis com a temperatura, não pode apresentar vazamentos de forma alguma. Deve ser resistente à corrosão, ser liso, sem fissuras, permitir uma solda sanitária. Então, gente, é muito interessante. Eu me lembro quando a gente estava construindo a fábrica nova do Teuto, né? O que a gente tinha que fazer durante a construção desse sistema que a gente chama de looping, né? O anel de distribuição de água. A gente tinha que filmar, veio uma empresa para filmar dentro da tubulação, filmar e tirar foto de todas as soldas, para provar que as soldas tinham ficado perfeitas por dentro do cano. Então a gente fez tipo uma endoscopia mesmo do cano para mostrar isso. Todas as etapas de construção devem ser documentadas, né? Eu acho que eu já contei para vocês o sistema de
líquidos e também de produção de água lá do laboratório Teuto foi feito por uma empresa francesa, Bocard, né? Então vieram várias peças da França, vieram técnicos da França, e aí a gente acompanhou. Na época eu trabalhava na validação lá, e eu acompanhei essa validação do sistema de produção de água lá. Então a gente fez vários ensaios, né, nessas tubulações, toda essa rede, para provar que realmente essas conexões estavam sem nenhum ponto de contaminação. Então, para a construção dos sistemas de água para uso farmacêutico, os materiais devem possuir especificações sanitárias apropriadas. Especificações, o que são isso? Né? Um documento que fala qual que tem que ser a quantidade de íons, de micro-organismos, qual que tem que ser a pureza, qual que tem que ser a medição do carbono orgânico total, que é um teste que mede as substâncias orgânicas, se há alguma substância orgânica dissolvida, né? Então, é isso. E aí, os materiais sanitários, né, que o guia indica, como eu disse para vocês, são aço inox 316L. Esse aço, ele possui molibdênio e possui bem menos átomos de carbono, então ele é menos passível de ser corroído, ok? E também ela indica o fluoreto de polivinilideno, que é o PVDF, é um polímero plástico. Porém, gente, não é PVC, tá, gente? O PVC é completamente inadequado para essas tubulações de produção de água purificada. Então, a indústria não pode ter canos de PVC, ela pode ter algumas peças de PVDF, ok? Então, o PVC ele é altamente suscetível à contaminação microbiana, né, formação de biofilme. Então, já foi provado em vários estudos que ele não é adequado para transportar água para produção de medicamentos, né? Ok. O PVC ele pode ser usado em algumas partes iniciais do processo, por exemplo, para obter uma água com menor grau de pureza, passando em deionizadores, resinas deionizadoras ou abrandadoras. A gente vai falar um pouco sobre elas. Bom, a água purificada, que é a água para fazer medicamentos orais, medicamentos tópicos, né? Qualquer tipo de medicamento, exceto injetáveis, medicamentos estéreis. O que a RDC 301 indica? Ela fala que várias tecnologias podem ser empregadas, por exemplo, os deionizadores, que a gente vai estudar daqui a pouco, né? Olha, eu posso usar deionizadores para água purificada, mas eles não podem ser o método final. Quer dizer, eles têm que ser um método inicial, porque os deionizadores eles geram contaminação, pode ocorrer contaminação microbiana, pode ocorrer contaminação química. Então, depois eu tenho que continuar tratando a água. Osmose reversa, ultrafiltração ou eletrodeionizzação. Então, os eletrodeionizadores são equipamentos, eu não falei aqui, né? Os deionizadores, como o próprio nome indica, são equipamentos que vão retirar íons da água. Então, íons positivos, cátions, íons negativos, ânions. Tá? Eles fazem isso através de uma troca iônica, né? Eles têm uma resina, que é como se fosse uma areia, com a superfície dessas partículas, ela é ligada de um radical, que pode ser um radical com OH- no final ou com H+, e ela vai trocar íons. Então, se aparecer lá na água, se essa água está rica em cálcio, né, o que a gente chama de uma água dura, cálcio, magnésio, essa resina vai trocar, ela vai segurar esses íons, cálcio e magnésio, né, íons positivos, e vai liberar H+ na água, tá? E se forem íons negativos, também presentes na água,
ela vai segurar esses íons negativos e liberar o H-. E